Começa agora, aqui na Cultura FM, programa Fala Psico, com Daniela Fontes. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7, hoje que é dia 11 de março de 2026. Estamos iniciando mais um Fala Psico. E esse Fala Psico, ele é destinado, né, ao mês das mulheres. É um mês de importante reflexão para as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher que aconteceu, né, no último domingo. Inclusive fica aqui os meus parabéns a todas as mulheres, né, que contribuem de uma forma significativa para a formação da sociedade, né? Toda pessoa nasce de uma mulher, então é algo muito importante. A mulher, né, é uma figura muito importante na criação do mundo. E para falar um pouquinho sobre essa questão do Dia Internacional da Mulher, a gente trouxe uma temática, muito importante, que é sobre a cultura da violência contra a mulher. E a nossa convidada é a Isabelle Santos, ela que é formanda em psicologia. Seja bem-vinda, Isabelle. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada, Dani, pelo convite. Estou muito grata de estar aqui hoje. Obrigada, Isabelle, por você ter aceito esse convite. É um tema muito importante para a gente estar conversando, porque hoje a gente vai falar sobre uma outra perspectiva em relação à violência. Normalmente, quando a gente fala sobre violência contra a mulher, a gente sempre associa ao sexo oposto violentando a mulher. E hoje a gente quer trazer uma outra visão sobre essa ótica, que é essencial também, e que ela é muito velada, né? Ela é sutil, mas que necessita ser falada também. Então, falando sobre a cultura de violência contra a mulher, se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, você pode mandar mensagem no WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 67998901057. E para você que nos acompanha através do YouTube, você também pode mandar sua dúvida no campo dos comentários. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre essa questão da cultura de violência, quando a gente fala em violência contra a mulher, quase sempre a gente pensa, né, o que eu já tinha comentado antes, que é o homem como um agressor. E por que a violência praticada por outras mulheres ainda é pouco discutida, Isabelle? Olha, Dani, eu, assim como você disse, né, tô me formando agora em psicologia, e eu achei muito interessante esse tema, porque pesquisando mais sobre essa temática, eu percebi que realmente é algo que acontece muito, mas é muito pouco discutida, né? E eu fui investigar por que a gente não fala sobre isso. Por que hoje, né, no nosso contexto Brasil, a gente vê muito falando sobre a violência contra a mulher, o homem agressor da mulher, mas a gente não vê falando sobre uma mulher que agride, né, que violenta, de certa forma, outra mulher. E aí, pesquisando sobre isso, você percebe que, na verdade, a violência de uma mulher para outra mulher, ela é muito velada, né? É algo que é muito simbólico, é muito sutil. Então, é algo que não se percebe tanto, né? E por isso não é tão falado. Então, às vezes, a gente fala de violência, a gente só lembra de violência física, né? Mas a violência, ela também está presente nas palavras, ela também está presente nos nossos comportamentos, né? Então, eu acredito que essa violência de uma mulher para com outra mulher, ela é velada porque é algo de forma muito sutil que acontece, por exemplo, nos ambientes de trabalho, né? Nos ambientes familiares, ali numa brincadeira, ali numa fala, numa opinião, né, muitas vezes. Então, isso não é tão visto, isso não está muitas vezes nas estatísticas, né, que a gente vê. Então, por isso que eu acredito que é algo que não é tão falado. Uma outra vertente também que eu acredito é que isso não é tão discutido porque às vezes existe, né, aquele estigma de que as mulheres elas são unidas, de que as mulheres elas estão sempre... Sororidade. Exato, né? Essa palavra muito falada, sororidade feminina, ou seja, aquela coisa mútua, né? De que as mulheres se apoiam, de que as mulheres dão as mãos, e muitas vezes não é isso que acontece. O que me chama muita atenção, e foi um dos pontos que me veio para trazer essa temática até para o programa de hoje, é porque, Isabelle, a gente naturaliza a violência contra a mulher.
né, entre mulheres. Sim. É naturalizada. E a gente aprende isso, né, desde criança, quando a gente passa a rivalizar com outras mulheres. Exato. Então, tudo parte muito da rivalidade, da comparação, né, que aí a gente, né, violenta o outro e a gente se violenta também quando a gente tem esse tipo de comportamento. Mas a gente já naturalizou tanto isso, né, porque, né, se formou dentro de um ambiente onde isso é o natural, que a gente não percebe, mas aí a gente vai lá e faz um comentário maldoso em relação à roupa da pessoa, a gente faz um comentário maldoso em relação à vida dela, né? Cria histórias a respeito, né, da vida de outra mulher e a gente não percebe o quanto agressor a gente se coloca também dentro dessas condições, né? Sim. Eu fiz um vídeo essa semana falando sobre o agressor, muitas vezes a gente vê o risco de morte. Então, tipo, não, agrediu e quase matou. Mas quantas mulheres são mortas em vida por comentários, por comportamentos maldosos de outras mulheres? E a gente não para avaliar isso, né? O quanto a gente também é agressora. Então, o Fala Psico de hoje, ele tem um pouco de objetivo para que a gente traga uma autorreflexão enquanto mulheres, porque se a gente quer mudar uma cultura de violência, a gente precisa começar a pensar nos comportamentos e atitudes que a gente adota com relação à violência. E a gente acaba violentando muito, né? A gente, inclusive, instiga, né, uma mulher a ficar contra a outra. Eu vejo agora, né, estava acompanhando ali nas redes sociais antes de começar o programa, Ana Castela e Virgínia. Elas não podem, né, ter um bom relacionamento, porque elas, né, tiveram um relacionamento com a mesma pessoa, elas têm que ser, né, rivais, elas têm que criar um ringue, tem que ser uma guerra. Então, assim, a gente instiga e a gente espera por isso. Isso é terrível, né? Porque não tem como a gente crescer como sociedade e amadurecer enquanto pessoas se a gente ainda continua instigando isso. Enquanto, né, a vida da gente virar um ringue e a gente ficar igual o pessoal lá, né, 2000 anos atrás, que colocava as feras para se acabarem lá no meio do Coliseu. Exato. Né? Não, e é algo que é aplaudido, né? Nas Sim. redes sociais as pessoas gostam de ver isso, elas gostam, né, E me chama a atenção que em muitos momentos, Isabelle, você vai pegar uma notícia de um feminicídio, de um estupro e vem de outras mulheres certos comentários do tipo: e por que estava lá? Por que não terminou esse relacionamento? Então, assim, sempre colocando a mulher como errada da situação, até por uma questão de rivalização mesmo, Exato. né? Mas a gente não, quando acontece um homicídio com um homem, a gente não pergunta o que ele estava fazendo lá. Exatamente. Né? Que Você não engraçado. faz esse tipo de pergunta, né? É que a gente não vê homem ser abusado, estuprado, mas se acontecesse, ninguém ia falar que era porque ele estava com short curto ou porque ele estava sem camisa. Mas quando se trata da mulher, a gente já tem uma tendência a trazer esse tipo de crítica, né? Exato. E até mesmo você falou da infância, né? Os filmes, né, que a gente vê americanos, eles trazem muito isso. Tem lá a Patricinha, a menina popular da escola, que ela é colocada contra a menina que sempre vai ser inferior a ela, né? Ela sempre vai ser a popular, a mais bonita, a mais rica, e a outra sempre é inferior. Então, a gente, como você disse, a gente cresce nessa cultura, né? Realmente é uma cultura mesmo. E é momento da gente começar a trabalhar as fortalezas, né? Não é porque a gente tem diferença que a gente tem que ficar nesse comparativo de superior e inferior. Né? Como mulher, a gente precisa ter um olhar de proteção em relação às outras, não de exposição, não de ridicularização e humilhação, que é o que muitas vezes acontece. Né? É verdade. A gente vai agora para um breve intervalo. Se você tem dúvidas sobre esse tema, pode mandar para nós no WhatsApp. Continue ligado no Fala Psico.
Fala Psico. De volta com o Fala Psico, nós estamos aqui com uma mensagem da Aninha, nossa ouvinte de todas as quartas-feiras. Obrigada, Aninha, por você nos acompanhar. Ela está desejando um feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres. Obrigada. Dando continuidade, Isabelle, a gente está num papo aqui, né, quentíssimo, fervoroso, né? A violência feminina contra outras mulheres pode ser considerada também uma forma de violência de gênero? Por quê? Olha, eu acredito que sim, porque quando você vai ver, né, o quesito violência de gênero, isso não está associado só quando é um homem, né, sexo masculino, para com uma mulher. A violência de gênero, ela está associada ao que está por trás disso, né? Aquele conceito que está por trás, que é o quê? Inferiorizar aquela pessoa, que é talvez humilhar aquela pessoa. Então, esse é o conceito lógico de uma violência. Então, não necessariamente a violência de gênero ela tem que ser de um homem para com uma mulher, né? Mas essa violência feminina que acontece, que é o que a gente tem comentado aqui, ela é vista, né, por nós agora, tratando sobre esse assunto, como algo muito, muito relevante. E nem sempre é falado que isso é uma agressão ao gênero, que isso é uma agressão ao sexo feminino, né? Então, eu vejo que a gente precisa retomar esse tema, né? Para falar que essa agressão que acontece de uma mulher para com outra mulher, muitas vezes, ela vem daquele social que a gente falou aqui, muitas vezes da família, né? Muitas vezes de coisas que ela via na infância, em casa, mas não só isso, também na sociedade. Né, que a gente vê que são padrões impostos na sociedade que a gente percebe, e muitas vezes a mulher ela replica aquilo para com outra mulher, muitas vezes sem perceber, né? Então às vezes uma opinião, algo de mau gosto que ela fala ali, uma fala, né? Muitas vezes algo que afeta o emocional de outra mulher, e isso vem muito dessa sociedade que a gente vê de padrões impostos, né? E aí a gente acaba não falando tanto sobre isso, né? E que é fundamental a gente falar sobre, sim, que é o único meio que a gente tem, através da consciência, que a gente cria a condição para a mudança de atitude, né? E falando sobre a questão da rivalidade feminina, né? Isso é algo natural entre mulheres ou isso é socialmente construído, Isabelle? Olha, eu acredito que assim, a rivalidade, a própria ciência diz isso, né? Que o homem ele tem esse instinto de rivalidade, né? Isso a gente vê na história lá atrás, para conquistar um território, para conquistar a própria comida, né? Mas não é um instinto natural apenas da mulher. Isso é algo do humano, do ser humano. Mas é muito visto como, a mulher é assim. A mulher, ela é rival da outra. A mulher, ela é estressada. A mulher é isso. E não é esse o ponto, né? Então, eu acredito que é algo que, sim, também é natural do ser humano, mas também é algo construído na sociedade. Reforçado. Exatamente como a gente estava falando dos filmes, como a gente estava falando dessa cultura mesmo que existe para que a mulher, né, tenha isso reforçado de que você não é minha amiga, você é minha rival. Então, se você é melhor do que eu em alguma área, eu não vou te ver como alguém que vou falar assim, poxa, a Dani é tão boa nessa área da psicologia, eu quero aprender com ela, se ela conseguiu eu também posso. Não, a partir do momento que eu sou psicóloga e você é psicóloga e você é muito boa, eu já vou te ver como uma rival nessa área e vou falar, não, eu não quero ser amiga da Dani, eu quero a distância dela porque ela é muito boa nisso. Então ela se torna, ao invés dela se tornar alguém para agregar na minha vida, ela se torna me fugiu a palavra, uma inimiga, mas também desculpa, fugiu a palavra agora. Mas alguém que eu preciso me defender, entende? É tipo isso. E interessante até nessa tua colocação, porque muitas vezes a gente reveste a violência de inveja. Exato. Né? Então, eu uso o argumento de que a pessoa tem inveja de mim, quando na verdade, muitas vezes, né, eu me incomodo com algumas características da pessoa, que é natural a gente se incomodar, né? E faz parte da vida, né? Exato.
O incômodo muitas vezes vem porque aquela pessoa espelha alguma coisa que eu admiro, que eu não tenho. Só que a gente saber conduzir de uma forma assertiva, né? Então, tipo, em vez de você se diminuir, porque esse é o ponto, né? Ou eu sempre, quando eu me diminuo em relação ao outro, eu começo, às vezes, a atacar aquele objeto como uma forma de defesa, né? Mas é me inspirar, falar, opa, né, o que eu posso fazer, né? Essa pessoa fez isso, se ela conseguiu, eu também consigo. Exato. Então, utilizar como inspiração. Mas a gente vê que é muito natural, né? Entre mulheres, isso, não, aquela pessoa, né, ela tem inveja de mim, ela não gosta de mim. E, na verdade, a gente às vezes vai transfigurando e buscando justificativa pra gente justificar a violência. Que a gente, né, inconscientemente, às vezes não percebe que é uma violência, mas é uma violência. Mas, tipo, se tiver um contexto, é aceitável. E não tem nada que se aceite dentro de um contexto onde a violência ela não pode ser justificada de nenhuma forma, né? Exato. Então, não dá para revestir, justificar. Tem coisas que a gente precisa olhar para dentro, a gente precisa evoluir, né? Então, se eu olho para um profissional, me inspiro, ótimo, né? Que legal, ele chegou ali, eu também consigo. Né? O que eu posso aprender com ele, né? Mas não colocar numa condição, não, né? Isso me incomoda, então eu vou começar a destruir a imagem dele, eu vou começar a procurar coisas que ele faz de errado para eu poder expor, né? Porque é uma forma que você tem combativa e que não agrega e não deixa de ser uma violência, porque você tá, né, atacando a outra pessoa. E se né, por ser uma figura feminina, por você rivalizar, acaba sendo uma violência voltada para o gênero, né? Sim, eu acho que existe também uma comparação saudável, né? Sim. De que eu posso, como você disse, olhar para você, me inspirar em você e falar se ela conseguiu, eu também posso. Então, não sempre a gente precisa olhar para a comparação como algo ruim, mas a partir do momento que aquilo deixa de ser saudável, né? Aí sim, eu preciso abrir mão disso, mas eu acredito também numa comparação que existe que é saudável, entendeu? Até a própria comparação, ela é uma forma de evolução, né? Através daquilo que a gente compara, a gente consegue evoluir, desde que a gente leve para um lado construtivo. Agora, se você for levar para um lado de destruição, aí as coisas ficam ruins tanto para você quanto para outra pessoa, porque, né, não tem como ficar saudável numa situação dessa para ninguém, né? Exato. E como é que a cultura patriarcal pode influenciar mulheres a reproduzirem violências contra as outras mulheres? Isabelle? Olha, Dani, eu acredito que a própria psicologia vai mostrar, né, que existiram diversos modelos modelos sociais, né, ao longo dos anos na história, e o modelo patriarcal, agora assim, trazendo uma visão pessoal minha, eu acredito que para que ele foi criado, como ele foi criado, tinha em sua natureza ser algo bom. Não era necessariamente, né, como a gente vê na história, o homem ele era para proteger a mulher, né? Então esses modelos que foram criados, é uma percepção minha, né, de novo, eu vejo como se foi deturpado ao longo do tempo. Então o homem ele se apropriou muito disso, né? Ele se via como essa figura de protetor, mas daqui a pouco ele estava usando desse poder sobre a mulher para agredir, para fazer dela o que ele quisesse. Então hoje na sociedade é isso que a gente vê. Então esse modelo ele acabou que sim, né, trazendo essa influência sobre as mulheres, porque quando você olha para muitos modelos familiares, né, na infância, muitas amigas, pessoas que eu convivo, você conversa, não teve uma família estruturada, teve dentro de casa um pai agressivo, um pai que não tinha um bom convívio, né, com as figuras femininas da casa. Então, acaba que sim, isso influencia, porque daí você cresce, né, com aquelas crenças, trazendo a psicologia, com aquelas crenças de que eu preciso replicar isso. Né? Então, se eu cresci num contexto onde eu era muito, às vezes, comparada, né, com primas, com pessoas com quem eu cresci, eu vou acabar crescendo com essa crença de que eu preciso o tempo todo me sobressair, o tempo todo me comparar com outras mulheres, né? E aí, isso, de novo, são crenças que estão incluídas, que estão dentro, muitas vezes, do nosso cognitivo, do nosso psicológico, que a gente replica sem perceber e que está, incutida na sociedade também, incutida nesses modelos, né, sociais.
Dentro até dessa concepção de homem como proteção, né, isso não é um fator negativo, Exato. desde que a gente não tenha o olhar de superioridade e inferioridade. Exato. A gente não tem que ter olhar de superioridade e inferioridade nem em relação ao homem, e a gente também não pode fazer isso entre mulheres, né? Eu falo que todo extremo, ele não é saudável. E a gente sai de uma cultura de machismo para feminismo, que são extremos que não são saudáveis, porque se a gente trouxer todo mundo, né, no mesmo nível, se a gente se enxergar na mesma situação, a gente não precisa desse extremo. Mas é assim, é sempre no oposto extremo, e esse oposto extremo acaba trazendo prejuízos, né? Então, o machismo, ele traz, né, impacto sobre a cultura, né, de violência. Sim. E o feminismo, ele também traz impacto sobre a cultura em relação à violência, porque ele cria rivalidade entre o masculino e o feminino, né? Sim. Então é se enxergar no olhar de igualdade, né? Não tem nada que me torne inferior por eu ser mulher e ele ser um homem, né? Cada um tem suas condições, né, do ponto de vista biológico, mas isso não traz ninguém para um ponto de vista de inferioridade, né? Exato. Eu vejo que esses movimentos extremistas, como você falou, acaba que colocando o homem e a mulher em papéis, em lugares que não eram para eles estarem, né? Então, acredito que encontrar esse equilíbrio é muito importante mesmo. O equilíbrio, ele é fundamental, né? Eu falo que a gente consegue caminhar muito bem num caminho de equidade. Exato. De equilíbrio. E a falta do equilíbrio é que vai gerar desajuste mesmo. Mulheres também podem reproduzir discursos machistas contra outras mulheres, Isabelle? Você já viu isso em algum lugar? Ai, será? De novo, né? É uma sociedade que a gente vive, que a gente acaba o quê? Sendo cada vez mais influenciada por esses movimentos, né? E a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente é influenciado. Então, sim, com certeza, né, a gente estava até conversando sobre algumas falas, né, como você disse, quando a gente vê, por exemplo, uma violência contra uma mulher, uma notícia, sempre falas, o que ela estava fazendo lá, né, por que ela não terminou com esse homem? Então, e essas falas vêm de quem? Muitas vezes das próprias mulheres, né? Isso é até um ponto que a gente estava conversando no intervalo que me chama a atenção. Quando eu vejo alguma notícia, a primeira coisa que eu vou ver, eu não leio a notícia, eu leio os comentários, sabe? Que me chamam... E incrível como que muitas mulheres se colocam numa condição de inimiga das outras mulheres mesmo. As pessoas que mais julgam de uma forma negativa, sem um olhar de proteção, são as próprias mulheres, né? E se a gente está num movimento onde a gente está buscando proteção, a gente precisa se proteger, né? O primeiro passo para que a gente se proteja é a gente ter o olhar de que a gente precisa cuidar das outras mulheres e não rivalizar, julgar da forma como muitas vezes a gente faz, né? Exato. Eu vi uma notícia de um rapaz, né, um casal, e a mulher, ela tinha levado 32 facadas porque ela decidiu terminar o relacionamento com ele. E ela ficou na UTI, e depois desse momento ele não foi preso, ele ficou solto, e ele foi abordar ela novamente porque ele queria reatar o relacionamento, e ela aceitou porque ele estava solto, ele já tinha dado 32 facadas nela, ela ficou numa situação de vulnerabilidade, ela aceitou. E aí ela ficou mais um tempo nesse relacionamento. Quando ela decidiu terminar novamente o relacionamento, o que aconteceu? Ele deu um tiro na cabeça dela. Meu Deus. E aí os comentários, em nenhum momento as pessoas ficaram abismadas de que, nossa, o que esse cara estava fazendo solto? Porque assim, se ele tentou matar, deu 32 facadas nela, é tentativa de homicídio. Então ele tinha que estar preso, né? Por que esse cara estava solto? Ninguém perguntou isso. Era lá assim, nossa, mas por que ela voltou? É por causa desse tipo de mulher que o mundo tá do jeito que tá. Porque tem mulher que fica se sujeitando. Procurou a morte. Gente, eu fico assim, perplexa. Porque não dá para acreditar que esse tipo de comentários, né, saia da boca de outras mulheres que estão, muitas vezes, na mesma condição de vulnerabilidade. Então, a gente precisa se proteger, a gente precisa compreender determinados contextos para que a gente, né, em vez de virar mais um juiz, que o mundo já está cheio de juiz, né, a gente não tem juiz instituído que fez a prova, né, mas a gente tem um monte de juiz na sociedade. Para que a gente seja mais acolhedor, né? O papel da gente, se a gente realmente quer se fortalecer, o princípio da sororidade é que a gente tenha acolhimento com relação às outras mulheres e não essa função de julgamento e de achar que a gente tem lugar de fala em determinadas situações, né? Sendo que a gente até desconhece o contexto.
Não, ei, a internet virou isso, né? Esse lugar, essa terra sem ninguém, onde as pessoas, elas falam o que elas querem, elas comentam o que elas querem, e sem pensar no contexto daquela pessoa, daquela mulher, poxa, é uma vida, né? Que foi morta. Então, a gente precisa muito aprender mais sobre empatia, né? Empatia, acolhimento, e a gente precisa transformar discurso em prática. Exato. Porque você conversa com muitas mulheres, elas têm sororidade. Mas você vai ver a prática e a prática às vezes não acontece. Então, assim, que de fato a sororidade, ela não seja um discurso. Ela seja uma atitude que a gente adote, uma autorreflexão diária, de olhar para uma mulher e você ter empatia e você respeitar a existência dela, as escolhas que ela faz, mesmo que você não concorde, porque ninguém é obrigado a concordar com nada. Só que você não precisa ridicularizar, você não precisa inferiorizar, você não precisa agredir, você não precisa insultar, né? E nem criar condições e invenções para que você, né, acuse essa mulher para, né, humilhá-la ou para expor de uma forma negativa. É verdade. Nós vamos agora para mais um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico. Melhor do que nós. De volta com Fala Psico. Hoje o nosso tema é a cultura de violência contra a mulher e a nossa convidada é a formanda em psicologia Isabelle Santos. Isabelle, dando continuidade, como que a psicologia explica as situações em que mulheres atacam, humilham e deslegitimizam outras mulheres? Olha, eu acredito naquilo que a gente já comentou um pouquinho aqui, na questão das crenças, né? Muitas vezes, no contexto em que a gente cresce, isso acaba gerando algumas crenças centrais. Então, por exemplo, quando você cresce em um contexto muitas vezes machista, né, familiar, você acaba às vezes reproduzindo aquilo que você aprendeu, você acaba tendo algumas nuances, uma perspectiva sobre a vida de acordo com aquilo que você vivenciou. Então, acredito que de uma forma bem simples, assim, a psicologia ela vai explicar isso, né? De acordo com aquilo que você acredita, é aquilo que você vai reproduzir, é aquilo que os seus comportamentos vão dizer também. E o reforço, né, social, cultural, ele também tem grande impacto em relação a isso. Com certeza. Né? E como é que a falta de autoestima e segurança emocional também pode influenciar comportamentos agressivos entre mulheres? Eu acho que a gente chegou agora em um ponto central dessa questão da rivalidade, né? Muitas mulheres, elas acabam reproduzindo essas questões de agressividade e violência contra outras mulheres. Beleza, até agora a gente já falou aqui muito sobre esse contexto social, muito sobre o contexto familiar, mas agora acho que a gente parte para uma questão pessoal, emocional, né? Então, essa questão da autoestima, da identidade, que fala muito sobre quem nós somos enquanto mulheres, enquanto pessoa, eu acho que isso interfere diretamente nessa questão de como eu me relaciono com o outro, né? Então, como eu vejo o outro, como eu vejo uma outra mulher, muitas vezes fala mais sobre mim do que sobre ela mesma. Então, quando eu tenho uma autoestima baixa, quando eu tenho uma identidade que está ali, não está muito bem estabelecida, eu não sei exatamente quem eu sou, isso está bem mexido, né?
Então, eu muitas vezes vou replicar contra uma outra mulher, né, comentários e opiniões que dizem mais sobre mim do que sobre ela mesma. Né? Então, eu vou tentar abafar ela, eu vou tentar desmoralizar ela, mas aquilo ali fala muitas vezes de uma ferida interna, né, de algo que essa mulher muitas vezes acredita sobre ela mesma, mas aí ela tenta replicar isso, né, de uma forma agressiva contra outra mulher. Dentro desse contexto, né, de rivalidade, desse contexto de autoestima, é muito comum mesmo essa questão de atacar a figura, de diminuir para a gente se sentir à altura, né? Sim. E o autoconhecimento, ele é fundamental. E às vezes a pessoa, ela não tem esse momento para parar e fazer uma autorreflexão, né? Porque sempre que algo incomoda, é importante que a gente pense, por que isso está me incomodando? A partir de uma situação onde você identifica o porquê do teu incômodo, às vezes é muito mais fácil você conduzir de uma forma que não seja destrutiva para você e nem para os outros, né? Exato. Então, eu acho que é exatamente isso que você disse. É você trazer esse autoconhecimento para a sua vida, né? E começar a perceber ali aonde que você está, talvez, precisando estabelecer melhor sua identidade, saber quem você é, para que você não saia atacando outras pessoas, né? Outras mulheres. E você, muito pelo contrário, né? Erga outras mulheres, né? Valorize outras mulheres. Porque isso, além de ser muito bonito, isso também fala muito sobre você novamente, né? E outro fator que eu vou trazer aqui é que muitas vezes isso vem, o ataque ele vem revestido de sinceridade. É verdade, é só uma opinião, né? Sincera. Ah, não, mas é que eu sou sincera. Você vai lá, detona outra pessoa e você acha que isso é sinceridade. Até a própria sinceridade, é fundamental que a gente seja sincero mesmo, mas até a sinceridade, ela tem que ter gentileza. Com certeza. Né? A gente pode ser sincero, só que a gente tem que ser sincero também onde a gente é convidado a ser sincero, porque a gente não tem que sair dando opinião para quem não pediu. É uma necessidade muitas vezes de querer ficar dando opinião onde não foi solicitado, né? E aí arruma confusão desnecessária e fala, não, mas é porque eu sou sincero. Gente, a sinceridade, ela precisa ser convidada. Tá? Então a opinião, ela precisa de convite. Não convidaram a sua opinião para um lugar, ponto, guarde para você, né? Mas é muita gente com a necessidade, eu não sei, mas parece que tem pessoas que elas gostam de conflito. Então, se não tiver uma condição de conflito, parece que o dia não começa bom, né? Mas é pensar até sobre isso, né? Por que muitas vezes eu fico, né, viciado, às vezes, numa adrenalina de estar envolvido numa confusão para eu me sentir vivo. Exato. Né? E atacando, e sempre, né, no meio de conflitos, de ataques a outras pessoas. Enfim, são reflexões, né? Mas que são fundamentais para a gente pensar, porque, né, isso eu não falo nem no contexto, né, de ser de mulher com mulher, de mulher com homem, homem com mulher, mas no contexto com sociedade em geral, né? Que a gente pense bem com relação até à própria sinceridade, porque dependendo da forma como você aborda, também é violência contra a pessoa. Com certeza. Né? Porque você chega, você humilha a pessoa se sente humilhada, ela se sente deslegitimizada em relação àquilo que ela está sentindo, né? Como é que você pode achar que isso que machuca, isso que destrói é uma coisa que pode ser construtiva para alguém? Não tem como ser, né? É só pensar um pouquinho antes de falar, né? Tem como você ali ter um segundo de pensar, será que essa opinião realmente vai agregar algo na vida dessa pessoa? Se não... E mais importante, a pessoa me pediu a opinião, porque se ela não pediu, respira e vai tomar uma água, enche a boca de água, conta até 10, né? E segue a vida. Exato. Agora, falando sobre a questão da violência, né? Psicológica e a violência física, né? A violência psicológica entre mulheres pode ser tão devastadora quanto a violência física? Com certeza. Porque quando você vai ver, né, sobre a violência psicológica, a gente está falando de verbalizar, né? Muitas vezes você falar algumas coisas que vai agredir a outra pessoa psicologicamente. E quando você olha para falas, palavras, né, não é um mito. Realmente a ciência fala do poder que as palavras têm na nossa mente, né? Então, é tão agressivo quanto uma violência física. É claro que as duas existe um peso para cada uma, mas a violência psicológica, ela não é tão falada como a gente falou no início, é muitas vezes algo velado, algo sutil, mas que só a pessoa que é a vítima, ela sabe
o mal que aquilo está causando na autoestima dela, na identidade dela, na vida dela, até mesmo na produtividade dela, se é num ambiente de trabalho, né? Às vezes acontece essa questão entre uma chefe e uma funcionária, né? E aquilo ali vai com certeza influenciar até mesmo nos resultados que aquela mulher vai trazer para aquela empresa, aquele ambiente que ela está. Às vezes até dentro das relações, né, que a gente institui as amizades. Também. Você percebe que tem pessoas que às vezes elas não conseguem lidar com alguma coisa, tem uma situação de conflito e a pessoa ela tá sempre invalidando aquela outra pessoa, Sim. né? Colocando para baixo, sempre diminuindo a conquista, sempre ela tem que falar dela, né? A outra pessoa ela não pode ter, né? O momento dela, uma, né? uma visibilidade, então tudo é Sim. sobre ela e isso precisa ser refletido também, né? Uhum. Acho que se questionar, né? Nossa, por que eu me incomodo tanto? Acho que o que falta muitas vezes nas pessoas, elas se questionarem mais das atitudes delas, do porquê que você sofre tanto quando uma outra mulher, uma outra pessoa se sobressai, né? No seu trabalho ou, não sei, no ambiente que você tá. Por que te incomoda tanto? Né? A psicologia ela nos convida a nos questionar mais, a questionar mais os nossos comportamentos, as nossas crenças, aquilo que eu acredito, aquilo que eu não acredito. Então, acho que falta um pouquinho isso também, né? A gente só consegue evoluir a partir do momento onde a gente vai criando consciência, vai se percebendo e a gente vai se monitorando, que é principal, porque tem muita coisa que a gente cria consciência, mas a gente também não para avaliar onde é que a gente está fazendo e onde é que aquilo ali está aparecendo, né? Sim. Mas é fundamental que a gente pense sobre sim e que a gente traga, né, autorreflexão e busca de mudança para os pontos que a gente identifica. O julgamento moral entre mulheres sobre maternidade, corpo, escolhas profissionais ou vida afetiva pode ser entendido como uma forma de violência simbólica? Olha, de novo, né? A gente trazendo essa questão do simbolismo da violência. E eu acredito que sim, porque esse simbolismo na violência, ele é algo muito sutil. É aquela violência que você não consegue perceber. Então, hoje, a gente falando de redes sociais, você vai para as redes sociais, muitas vezes aquela blogueira famosa, ou até mesmo pessoas do seu convívio que engravidou, teve filho, né? E aí enche de gente para dar um monte de opinião, enche de gente para falar um monte de coisa que nem sabe por quê, né? Essa questão de maternidade mesmo, muitas mães não conseguem, por exemplo, amamentar. E aí, nossa, chove de gente falando, né? Criticando do porquê que não amamentou e não sei o quê. Então, assim... umas semanas atrás eu estava acompanhando até um evento, eu não assisto Big Brother, não tenho esse vício, eu tô livre, tô limpa, mas tem aqueles que assistem, mas eu assisti um corte do Big Brother, que uma das sisters, ela estava lá dizendo o seguinte, olha, aquela pessoa lá, ela não é mãe, uma mulher falando de outra mulher, ela não é mãe porque ela não tem capacidade de amar, por isso que Deus não deu um filho para ela. E depois eu vi uma repercussão de várias mulheres aqui fora, não era uma mulher que estava lá sendo ofendida, mas várias mulheres aqui fora que se sentiram, né, extremamente violentadas com essa fala. Né? Então muitas gravando vídeo chorando, e eu entendo a dor, porque isso é um absurdo. Meu Deus. E a pessoa ela não parar para pensar no peso que as palavras dela têm, né, em relação aos outros. Sim. Então assim, isso é uma coisa assim bárbara, e a gente precisa pensar, porque se a gente está num lugar de falar que a gente tem que, né, combater a violência contra a mulher, como é que eu vou combater uma violência se eu sou a pessoa, o agressor? Se eu me coloco numa condição de agressora também, né? Porque isso é um discurso, né, agressivo. Exato. É como você falou no início, a gente se colocar nesse lugar de, se eu espero, né, que a sociedade tenha uma cultura de menos violência, isso precisa começar de mim, isso precisa começar no meu contexto. Tudo bem se você vive um contexto que talvez as pessoas não tenham essa sororidade, como a gente disse, mas que comece de você, né, a partir das suas falas, a partir dos seus comportamentos. Uma atriz que eu tiro o meu chapéu pela inteligência emocional que tem aquela Paola Oliveira, porque eu nunca vi uma pessoa para levar tanta pedrada igual aquela mulher. Se ela tá magra, reclama que ela emagreceu demais, se ela engordou, ela reclama que a mulher tá gorda, ela nunca é suficiente para nada.
E da onde vêm os comentários de insatisfação em relação a ela? Vem dos homens? Não, porque ninguém está preocupado se ela está gorda, se ela está magra. Vem das mulheres. Como se ela existisse para satisfazer as nossas expectativas, do tipo, não, eu quero que ela fique magra. Como se fosse uma marionete ali, né? Querendo controlar. Trazer controle para a vida dos outros, né? Onde é que eu vou controlar isso? Na minha vida. Se eu acho que a pessoa tem que ser de um jeito, então eu vou lá e eu faço isso na minha vida. Eu faço academia, eu modulo minha alimentação, faço exercício, tá? Eu vou trazer, né, esse olhar que eu tenho para minha vida. Agora, muitas vezes eu não faço na minha, mas eu quero determinar na vida do outro. Porque é uma pessoa que eu vejo, que está exposta, e ela tem que satisfazer aquilo que eu espero dela. Às vezes, é figura pública, então eu posso falar o que eu quero, né? E não pode. Não pode. O óbvio precisa ser dito, né? Não pode. Porque o único lugar onde a gente tem controle para escolher alguma coisa é na nossa vida. A gente não tem o direito de escolher as coisas na vida dos outros. Exato. Né? O que o outro vai fazer, a gente pode orientar se o outro solicitar a nossa opinião, mas a gente não tem esse papel de determinar, né? E aí a gente fala tanto de padrões, né? A sociedade impõe padrões para as mulheres. Mas os padrões. Mas aí nós mesmas vamos lá e queremos que a outra se encaixe em um padrão. Que ela tem que estar magra, que a bunda dela tá cheia de celulite. Gente, a gente alimenta pelo amor esse de Deus. Padrão, né? Sim, né? Alimenta, porque assim, ela é linda. Ela é linda, ela é uma mulher que se destaca, ela é uma mulher que tem coragem, né? Agora a pessoa vai se apegar na celulite da mulher, pelo amor de Deus, né? Mas nós vamos agora para um breve intervalo e já a gente retorna com o último bloco do Fala Psico. De volta com Fala Psico, uma boa noite para Maria José, nosso ouvinte também das quartas-feiras. Ela diz que realmente, né, às vezes as mulheres acabam só julgando umas às outras. Né? Obrigada, Maria José, pelo seu comentário. E realmente, né, o nosso objetivo aqui hoje não é julgar as mulheres, mas é provocar uma reflexão para que a gente consiga quebrar, né, alguns padrões e humanizar o nosso olhar em relação a outras mulheres, porque a mudança de cultura, a mudança, né, de padrões da sociedade, elas dependem, né, da nossa autorreflexão, da nossa consciência e da nossa mudança de atitude também. Sim. Falando um pouquinho sobre a questão das redes sociais, as redes sociais ampliaram ou evidenciaram esse tipo de violência entre mulheres, Isabelle? Olha, eu acho que as duas coisas, né? Isso ampliou, as redes sociais, ela ampliou e também evidenciou. Então, muito daquilo que a gente não via, né, que era muito ali velado, as redes sociais, ela traz à luz, né? É como a gente falou aqui, é só você abrir os comentários que você vai ver isso aí escancarado. E também ampliou por essa questão da comparação que a gente vê muito nas redes sociais hoje de padrões, né? Então você vê lá uma blogueira, uma mulher famosa, bonita, e você acha que você tem que ser igual ela, você quer ser igual ela, quer ter o corpo dela, quer ter a rotina dela,
né? E aí isso acaba trazendo cada vez mais essa rivalidade entre as mulheres, porque você acaba querendo ser uma pessoa que você não é, né? E se a outra não é, você também quer que ela seja, quer que ela se enquadre. E então, assim, acho que as duas coisas aconteceram aí com as redes sociais. E, gente, né, abrindo aqui um adendo, a gente não está dizendo que vocês têm que olhar para, né, mulheres, né? Se atentem a isso, que você tem que olhar para as outras mulheres e que você tem que ser best friend de todas as mulheres que existem na face da Terra. Sim. Não é sobre isso, né? Mas é que a gente entenda que não é toda mulher que a gente vai admirar mesmo. E tá tudo bem, a gente não tem obrigação de admirar outras mulheres se a gente não admira. Só que a gente não tem o direito, né, de humilhar, a gente não tem o direito, né, de agredir verbalmente, de, né, diminuir, de, né, desprezar, de expor, né, por conta de incômodos que são pessoais, que são nossos, né? Porque isso é uma forma de violência. Onde é que está a violência? A partir do momento onde o meu incômodo, ele passa a virar, né, uma condição que eu justifico a violência que eu pratico contra o outro, né? Exato. Então, é compreender que, ok, não gosta, não se identifica, tá tudo bem, não precisa, mas não é por isso que eu vou, né, fomentar uma cultura de ódio contra a pessoa, né, e de violência, por conta de uma questão, né, que eu preciso trabalhar em mim muitas vezes. Exato. E nos ambientes de trabalho, Isabelle, como é que se manifesta essa violência feminina contra a mulher? Olha, eu acredito que é muito aquilo que a gente estava conversando aqui, né? Um ambiente que tem muitas mulheres, acaba rolando sempre uma fofoca, uma exclusão, às vezes entra lá uma funcionária nova, aí já tem um grupinho naquele lugar e aí acaba excluindo aquela outra pessoa. Com comentários maldosos também, quando alguém, uma funcionária é elevada de cargo. Então, assim, é algo que muitas vezes não é visto, né, no ambiente de trabalho por outras pessoas, mas existe, né, existe muito, e isso acaba afetando, como a gente até comentou antes, a produtividade, né, daquela pessoa que sofre essa violência em ambiente de trabalho. E trazendo para o ambiente de trabalho, é um outro ponto que é importante a gente salientar, né? Existem condições de calúnia e difamação. Então, acontece algo, né? Eu escuto vozes na minha cabeça, né? Que não é a realidade. Então, foi promovida? Então alguma coisa ela fez para ser promovida. Eu já começo a inventar história para justificar aquela promoção da pessoa. E, gente, isso é mais do que uma violência, é crime. Com certeza. Né? Então, a partir do momento onde você começa a inventar coisas para você diminuir a pessoa, porque você está incomodado com alguma coisa que está acontecendo na vida dela, você está, né, praticando uma atitude criminosa, vai muito além de uma violência, né, dirigida ao outro, mas é o crime. E o que a gente mais vê é que existe, né, é naturalizada a calúnia e a difamação entre mulheres. Sim. Se tudo isso fosse reportado, olha, ia ter processo, hein? Eu acho que não ia ter efetivo para dar conta. É verdade. Né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque é crime. Se a gente tem o hábito de fazer esse tipo de coisa, né, a gente precisa repensar, porque ainda não apareceu alguém com coragem para ir fazer um boletim de ocorrência. Mas se houver um boletim de ocorrência, tem consequências. Com certeza. Então pense bem antes de você ouvir as vozes da sua cabeça para sair, né, difamando ou caluniando uma pessoa, né, com coisas que não têm fundamento. E ainda que tenha, você não tem o direito de estar falando da coleguinha. Quem dirá sem fundamento, né? Com certeza. E para a gente finalizar, Isabelle, né, qual que é o papel da psicologia na construção de relações mais saudáveis e empáticas entre mulheres? Olha, acho que é muito importante a gente finalizar com isso, porque muito se fala hoje em dia sobre fazer terapia, né, sobre buscar esse autoconhecimento, e eu acredito que não só na questão de, eu vou fazer terapia porque todo mundo está fazendo, mas eu acredito que isso pode agregar muito, né, na nossa vida pessoal, no sentido de você se conhecer mais, de você tratar questões internas que talvez você seja desconhecido para você, talvez você nem perceba que você replica isso, né? Então, acredito que a psicologia, falando especificamente da psicoterapia, ela vem muito com esse papel de trazer para você, né, mostrar para você quem você é e aquilo que você pode melhorar, aquilo que você pode trazer de diferente para a sua vida, que talvez até hoje você não mudou sua visão sobre você, sobre as pessoas.
Então, eu acredito que a psicologia, ela agrega muito na nossa vida, nesse sentido de autoconhecimento, de identidade, de crenças e, nossa, façam terapia, pessoal. Gente, gostaria muito de agradecer as pessoas que nos acompanharam até aqui no programa de hoje. É muitíssimo importante que a gente traga esses temas que muitas vezes são polêmicos, mas são necessários, né, que a gente converse, porque uma sociedade, ela só evolui a partir, né, do nosso esforço, do nosso empenho de trazer consciência e debates saudáveis sobre temas que muitas vezes são tabu, que existem, mas a gente não quer falar sobre, né? Sim. Justamente porque é polêmico, vai gerar desconforto, e alguns desconfortos, eles são necessários mesmo para que a gente possa, né, melhorar enquanto pessoas e enquanto sociedade. Isabelle, eu gostaria muito de agradecer sua contribuição, sua disponibilidade para vir falar desse tema hoje. A Aninha, ela está dizendo que foi muito bem explicado o tema de hoje e que é para você voltar novamente para falar. Muito obrigada, Aninha. Obrigada, Aninha. Para você que nos acompanhou através do YouTube, muito obrigada pela sua participação, né? Eu encerro o programa de hoje com, né, uma reflexão, né, que a gente seja a mulher que arruma a coroa da outra, né, porque o princípio da sororidade é esse, que a gente auxilie, que a gente seja amparo, que a gente seja apoio. E para que a gente pratique isso, a gente não precisa ser melhor amiga, basta a gente ser humana, basta a gente ter empatia, né, pelo outro. Uma excelente noite a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira.